ex fosse bom, não era ex. E a gente nem tem como falar que tá errado, né? Porque convenhamos que tem um ponto. Olá, Carmen, eu me chamo Fulana e vou compartilhar com você e com seus seguidores uma situação pelo qual eu passei e ainda passo. A história é um pouco longa, mas eu prometo fazer valer a pena porque eu preciso de conselhos. Eu tenho 23 anos e moro com meu atual companheiro de 33. Nós nos conhecemos há mais de 6 anos e ele sempre foi uma pessoa muito legal, um grande amigo, daquele tipo de pessoa que você pode contar e conversar sobre tudo, que sempre te dará ótimos conselhos, afinal ele é professor e sempre foi muito paciente e bom ouvinte. Você tá com 17 anos para 20. Após um término muito complicado e abusos emocionais no meu antigo ambiente de trabalho, a gente resolveu sair para conversar e depois de muitos anos sendo só amigos e apenas mantendo contato por redes sociais, menos pior. Acabou que nos envolvemos e depois disso a gente não se desgrudou. Eu sou formada em finanças, trabalho na área e tenho uma empresa. Ele é professor e tem um segundo emprego com câmeras e acessórios de segurança. Eu ganho muito mais que ele. Sempre fui uma mulher independente, muito responsável e guardo essa parte. Afinal, eu trabalho desde os 16 anos para ter a vida que eu mereço. Na questão financeira, a gente nunca teve problema. Afinal, ele é cavalheiro, sempre pagou jantares, presentes e eu sou muito recíproca em tudo. Com 2 meses saindo, como a gente já se conhecia há anos, a nossa conexão aumentou. Ele me apresentou a família dele, que é o pai, a irmã e a madrasta, que me receberam muito bem. Sempre nos demos muito bem. Quando o assunto era a mãe dele, sempre havia umas histórias ruins do passado. Afinal, ela abandonou ele quando era criança para curtir a vida, fazendo com que ele e o pai seguissem sozinhos. Ele começou a trabalhar com 9 anos para ajudar com as despesas de casa. Mas assim, eu nunca criei uma imagem ruim dela. Toda história tem 2 lados. Ele é um cara mais tranquilo, só teve um relacionamento na vida. Foi casado por quase 2 anos com uma mulher. Depois do término, ficou 8 anos sem assumir novos relacionamentos. Só comigo agora. Nesse antigo relacionamento, que acabou com a autoestima dele, resultou numa depressão. Ele chegou a tentar se desviver. Segundo ele e o pai, era um relacionamento super tóxico e super abusivo, onde ele não queria muito envolvimento. Mas como era novo e a amiga e a moça era amiga de longa data da mãe dele, ela cuidou da moça quando pequena, ele queria aproximação com a mãe e se envolveu e foi morar com essa mulher. Ao final do relacionamento, quando ele tentou se desviver, a mãe dele foi cuidar dele e passou a ser mais próxima. Porém, ainda hoje ele não consegue ter tanta proximidade. Chegou a data tão esperada. Depois de ser tão recebida pela família paterna, eu fui conhecer a mãe dele. Porque eu fui criada ouvindo a frase: você só vai saber quem realmente é o homem através das suas mulheres que são presentes na vida dele. Então eu pensei, a ex, a mãe e a madrasta. Eu tava muito nervosa, mas fui. Chegando lá, almoçamos e notei a mãe dele muito inquieta. Ela me olhava pra ele, então eu resolvi perguntar o que esperar do filho dela e o que ela esperava de mim como nora. Ela me disse que queria que eu fizesse o filho dela feliz e que isso já era o bastante. E que não teria muito para dizer sobre ele porque eles não tinham tanta convivência. O tempo passou e eu passei a gostar muito dela. Eu fazia questão de ir com ele na casa dela com frequência, afinal ele sentia a falta da mãe dele. Fiz até festinha de aniversário para ela, dei presentes e etc. A gente se conversava por mensagem todo dia, ela me perguntava como eu tava, tudo seguia em um ótimo relacionamento. Eu e meu companheiro já havíamos conversado sobre assuntos futuros, como criar família, porque o sonho dele é ser pai. Não é o meu sonho, mas como a gente quer alguma coisa para a vida toda, a gente combinou que a gente só teria filho quando a gente tivesse mais estabilidade financeira. Em uma das visitas, a gente foi ver o bebê da prima dele. Ela me viu com o bebê no colo e perguntou quando eu daria neto para ela. Afinal, segundo ela, o filho dela já estava velho para ser pai. A gente respondeu que não ia ser agora, porque a gente está pagando um carro e no ano que vem a gente vai comprar nossa casa. Por agora, não. Depois disso, ela ficou completamente estranha comigo. Um tempo depois, a gente foi morar junto, porque eu já ficava mais na casa dele do que na minha, por ser mais perto do meu trabalho. Quando ela foi nos visitar a primeira vez, ela apareceu do nada. Eu estava trabalhando, home office, e ele trabalhando fora. Mesmo assim, eu recebi ela muito bem, levei para almoçar, foi a nossa primeira vez totalmente sozinhas.
No almoço, ela começou a me questionar sobre morar com ele. Se era aquilo mesmo que eu queria, alegando que eu era muito nova, que ele deveria estar com alguém da idade dele para querer as mesmas coisas. Eu falei para ela, olha, entre eu e seu filho, a idade é um número. Eu sei o que eu quero e eu não tenho problema nenhum em relação a ele. Afinal, Carmen, eu ganho mais que o filho dela, que é mais velho que eu. Juntos, a gente já tem 2 carros e estamos pagando a nossa casa. Ela me deu conselhos e praticamente me intimou a largar dele, falando que eu era nova demais. Eu fiquei muito chateada, porque a gente nunca tinha tido esse tipo de problema. Quando ele chegou, eu contei. E ele pediu para eu não ligar, que talvez fosse uma preocupação dela, porque ela gostava muito da ex dele. As duas estão mais próximas, mesmo depois de tudo. A ex dele teve um bebê sem pai, e a minha sogra fez uma brincadeira na minha ausência, dizendo que aquela criança deveria ser o neto dela. Ao saber disso, eu fiquei muito chateada. Eu gosto muito dela. E a gente deixou para conversar num outro dia, porque ela ainda estava lá. Eu ajo naturalmente com ela, mas esse assunto ficou na minha cabeça. Em uma ligação com a minha mãe, eu contei tudo. Meu companheiro ouviu a opinião da minha mãe, que disse que minha sogra estava enganada, que se o filho dela tá feliz e bem-sucedido comigo, não tem motivo para preocupação, que se fosse para ter uma vida boa com a ex, ele não tinha terminado. Que uma mãe não tinha que manter vínculo com alguém que fez o filho tentar se desviver. E que ela não tinha que ter falado nada na minha ausência e que isso só vai resolver se ele se impor. Aí você veio aqui, trouxe o comentário da sua mãe e acabou com o meu vídeo, né? Porque a gata abriu a boca para falar tudo que eu ia falar. Obrigada, mãe da dona do relato. Muito obrigada. Ele não disse nada e até hoje foge do assunto. Ele alega que não quer confusão porque agora tá com a mãe mais próxima. E eu não sei o que fazer. Eu tenho medo de acabar com a relação dos dois e chatear ele. Meu sogro veio me confortar. Falou pra mim que tá super orgulhoso da mulher que o filho dele tem. Que não vê o filho dele tendo uma vida melhor sem mim. Carmen, essa situação tem 2 semanas e eu não sei o que fazer. Eu não tenho mais tanta vontade de conviver com ela, sabendo que ela tá tentando boicotar meu relacionamento. O que vocês acham que eu devo fazer? Mana, sinceramente, olha só, eu vou falar pra você uma coisa. O seu atual namorado, marido, sei lá, companheiro, como você chama aqui, ele pode ser um querido, ele pode ser ótimo, ele pode ser isso, ele pode ser aquilo, mas ele precisa abrir a boca, tá? Esse negócio de, eu não quero confusão. Ele não quer confusão pra ele, porque ele tá sendo tratado como a pedrinha preciosa que tá em discussão. Mas se esse homem não abre a boca aqui pra falar com você sobre isso, não adianta absolutamente nada você comprar carro, você comprar casa, pra no final você não ter o básico, que é respeito, e uma pessoa que abre a boca quando estão te tirando. Nem tem motivo pra ele ter... Ai, olha, gente, vocês vão me julgar muito pelo que eu vou falar aqui, porque vai aparecer as tonhonas falando, mãe é mãe. Mas não tem nem motivo pra ele ter tanto apego nessa songamonga dessa mãe dele sem noção aqui, entendeu? E é isso aí. A mãe dele, com certeza, nem tem nele afeto de mãe. Tá vendo aí a oportunidade de dar um pai pro filho da amiga dela e tá querendo te colocar de escanteio. Repensa esse negócio dele ser tão maravilhoso, dele ser tão bom assim, porque ele tá tirando dele da reta e tá botando o celular pra ficar escutando. Porque se ninguém corta essa mulher pra ela calar a boca dela, vai acontecer o quê? Ah, não.